conversa que vai aumentar seu sucesso e transformá-lo em hiper na Vinha FM. Hipercast. É isso aí, ouvinte. Já estamos aqui ao vivo nos estúdios da Vinha FM 91.9 e hoje com mais um Hipercast, um programa de sucesso que tem trazido muitas novidades no meio empresarial, muitas pessoas sendo abençoadas, muitas portas sendo abertas. O intuito desse programa, o propósito desse programa é abençoar a sua vida, falando de negócios, mas também gerando fé no seu coração. Que você seja abençoado no programa de hoje, né? Quero dar boas-vindas aos nossos componentes da mesa e vou deixar para apresentar o nosso convidado no final, que hoje nós temos um convidado especial. Veio diretamente de outro estado, lá do meu estado natal, né? Mas e aí, Paulo, quais são as suas expectativas para o nosso programa, o Hipercast de hoje? É isso aí, boa tarde, ouvinte da Vinha FM, boa tarde a todo mundo aqui da mesa, Neto, Danilo, Josué e nosso convidado surpresa, boa tarde a todos. Vamos aí para mais um episódio do Hipercast, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, você vai ser abençoado, nós vamos ser abençoados aqui na mesa. E aqui é assim, a gente começa o programa achando que vai abençoar o ouvinte, a gente acaba sendo abençoado junto para a honra e glória do Senhor, né? Vamos embora. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Neto, boa tarde, Paulo, boa tarde, Josué. Boa tarde, nosso convidado especial, né? Creio que você, ouvinte, vai ser muito abençoado hoje, nesse dia, com esse grande testemunho, né? E vai ser muito edificado aqui no Hipercast, vai ser uma benção, viu? Boa tarde, ouvintes, boa tarde aos componentes da mesa. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para mais um Hipercast. Hoje com um convidado especial de fora, né? Está chique demais. E eu quero convidar você, ouvinte, para participar conosco pelo WhatsApp da Vinha FM. O telefone é o 629-9997-2005. 629-9997-2005. Participe conosco. Vamos começar? Vamos. Josué, fala também nossos meios digitais, onde vai estar, onde o ouvinte pode depois acessar, indicar alguém para ouvir, para compartilhar daquilo que vai ser falado hoje aqui. Isso, nós estamos no YouTube, no canal Hipercast, nós estamos no Instagram, Hipercast Oficial, e você pode seguir também nas redes sociais, é o Neto Hiperfesta, Paulo Hiperfesta e Danilo Hiperfesta. Muito bem, microfones já estão abertos aqui, nós vamos dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje, e eu quero pedir para você que vai nos ouvir, né, que está nos ouvindo e que vai nos assistir, né, depois em outros meios, para depois participar, dar um feedback para nós, o que você achou, né? Participe conosco aí, né? Nós temos hoje conosco aqui, lá do estado do Mato Grosso, meu estado natal, uma honra recebê-lo aqui, pastor Washington Fernando, né? Pastor da Igreja Videira em Cuiabá, Mato Grosso, empreendedor público, superintendente do governo digital e inovação do governo de Mato Grosso, empresário e pastor de empresários, né? Consultor financeiro há mais de 20 anos, casado com a Paula, pai da Sara e da Sofia e escritor, né? Escritor do livro Jornada... Riquezas do Alto. É isso aí, dê boa-vinda, dê as suas palavras de chegada, de boas-vindas para o povo que está nos ouvindo aí, pastor Washington. A paz do Senhor, irmãos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E realmente é um grande privilégio poder sempre falar daquilo que Deus faz na nossa vida, né? E fazer tudo isso aí que você falou ao mesmo tempo, né? Pastorear, ser servidor público e empresário é um caso bem sui generis. Quando eu falo isso aí, o pessoal fala, pá, como assim? Ou você é uma coisa ou você é outra. Exatamente. Eu tenho uma história de Deus para contar sobre isso aí, como que Deus me levou a conseguir conciliar todas esses chapéus que o Senhor me concedeu, né? Olha, eu te acompanho nas mídias sociais aí, no Instagram, né? Eu tô vendo que o senhor está sempre viajando, está sempre ministrando. Além de tudo isso ainda, né, é envolvido com o Seminário dos Empreendedores Radicais do Mato Grosso e participa dando palestra e falando e pregando e ministrando, e ainda tem mais algo que não pode passar batido, né? Mais um ministério que Deus tem levantado esse homem, e eu fui, né, participei com ele e sei que ele é um grande homem de Deus, tem sido usado para ser aí, né, legendário. Aleluia. Também, mas essa aí, né? Essa é a grande novidade, é um grande mover que Deus está fazendo no nosso país e também em outros países, são mais de 15 países, né? Eu estou envolvido plenamente nisso, porque eu sei que é um mover que vem de Deus para transformar e resgatar famílias. É isso aí. Muito bem. O pastor Washington está aqui para compartilhar conosco da sua experiência de vida, daquilo que Deus tem feito na sua vida. E eu queria começar, né, perguntando, pastor, como que é servir ao Senhor no meio público? Porque eu sei que o senhor é servidor público, trabalha lá e tem sido um instrumento de Deus. Eu tenho ouvido a respeito do seu testemunho, que é um homem que está no meio público,
mas sendo luz, sendo instrumento de Deus lá no meio público. É verdade. Bom, primeiro eu quero dizer para você que está ouvindo, né, que eu sempre, quando eu vou testemunhar nos lugares, Deus me chama, me dá voz para poder falar, eu sempre digo o que Deus fez, porque a grande maioria dos homens que prosperam de uma maneira sobrenatural precisam entender que o propósito da prosperidade é glorificar o nome de Deus, inspirar a outras pessoas. E há 14 anos atrás eu entrei na Igreja Videira, lá em Cuiabá. Entrei com um casamento destruído, né? Um casamento de fachada, eu falo, porque eu só estava junto, mas nosso casamento não existia de fato. E com a vida financeira tão destruída que a primeira célula na minha casa foi embaixo de um pé de limão. Coloquei um bico de luz e uns tocos que eu peguei na rua de manga. Servir de banco. E o pastor falou, não, fique preocupa não, que nós vamos chegar. E chegou o pessoal com a própria cadeira. Isso em Cuiabá? Isso em Cuiabá. Foi a primeira célula, quando eu me tornei anfitrião. Logo que eu cheguei, eu entendi que eu ia ser uma coluna ali naquele lugar. Deus falou comigo, né? E jamais eu podia imaginar que eu ia ser pastor da igreja, que eu ia estar e tudo isso que está acontecendo na minha vida ia acontecer. E nessa época eu vivia tanta escassez na minha vida que eu sempre conto a história de um assalto que aconteceu na minha casa. E aí entraram 4 homens armados para me assaltar, chegaram lá e eles assustaram, porque não tinha... Não assaltar tinha, o quê? Não tinha, né? Se perguntar... Não, um perguntou, cadê o cofre? Eu segurei para não rir, né? Eu falei, cofre, o cara... Se você achar, você me conta. Rapaz, procura aí, vai que tá mesmo. O que você acha? Nossa, aquele famoso ditado, queria levar tudo, mas o senhor não tinha nada. Eu não tinha nada. Na época eu tava ainda recém-casado, né? E tinha um DVD, logo que lançou o DVD, minha mãe comprou um DVD que parecia um videocassete. Vocês não lembram do videocassete? E aí, lembro, eles não. Eu lembro. Não lembro não, né? E tinha uma TV, eu brinco que tem uma geração de TV que é uma TV de tubo. Também essa geração não vai lembrar o que não é. vai, né? Não, só o Josué. O pastor nos pegando por muito novo, Neto. Só o Josué aqui que não sabe jogar televisão de tubo. Mas a gente tinha que trocar o canal a pé, sabia disso? Não tinha controle remoto. Legal. Legal. Isso que a gente era mais magro, né? Antigamente. Mas eu lembro que tinha essa TV de tubo e esse videocassete, né? E aí o assaltante que ficou com a gente falou, e aí? O outro falou assim, rapaz, entramos na casa errada, o cara tem uma TV de tubo. E o outro falou assim, e um videocassete? aí o cara ficou com dó da gente, eu lembro, né? E falou assim, poxa, fica de boa aí e tal, a gente entrou errado e tal. E a minha esposa orando, né? Manda fogo, Deus, manda fogo. Dá um infarto agora. Brincadeiras à parte, mas essa é uma realidade, assim, eu vim de uma família com muita escassez, né? Eu nunca passei fome, nunca precisei, nunca passei necessidades, né? Mas também nunca tivemos uma abundância de bens, nunca pudemos. Eu lembro de uma vez na minha infância que eu fui ao shopping, minha mãe deixou, ela só me deu um passo para ir voltar. E eu fiquei com tanta vontade de comer uma pizza que eu não percebi, mas a pessoa do lado percebeu que eu estava olhando muito e falou, não, eu vou pagar uma pizza para você. E meus colegas, não, vambora, rapaz, você tá fazendo a gente passar vergonha. Eu tinha tanta vontade de comer e não tinha dinheiro, e isso me marcou, que eu aceitei. E meus colegas me abandonaram lá, falaram, é muita humilhação, e foram embora. E eu aceitei aquela pizza e comi. Então eu vivi esse tipo de coisa, de querer as coisas, não ter, né? E depois que eu me converti, Deus me libertou, irmão. Me libertou. Eu falo libertação porque esse é um das áreas do meu ministério, é de quebrar essa crença errada que eu carregava na minha vida. E você mesmo falou uma coisa agora. Você acabou de falar, é mais humilde, né? Não, humildade pode ser uma pessoa rica, humilde, pode ter uma pessoa pobre, humilde. A gente confunde humildade e pobreza, não é? Pobreza, na Bíblia, é uma maldição. Se você estudar no Velho Testamento, se você conversar com qualquer judeu e perguntar o que é pobreza para ele vai falar para você, pobreza é uma maldição. Então, nós, na Videira, temos muita fé que Jesus levou na cruz do Calvário a enfermidade, porque a gente sabe que a enfermidade não é a vontade de Deus. Mas quando as pessoas elas estão passando por escassez financeira, elas muitas vezes nem oram. Elas não tratam isso como algo espiritual, não, tampouco tratam isso como uma coisa
que não deveria estar acontecendo, porque elas confundem. São muito naturais. Alguns irmãos acham que a pobreza agrada a Deus, que a pobreza é a vontade de Deus, que a pobreza... Franciscano. Exatamente, é uma teologia que veio muito forte nas nossas raízes, nos nossos pais, e isso está dentro da cabeça das pessoas. Então, o que Deus fez comigo? O primeiro processo foi Deus mudar completamente as minhas crenças e a minha identidade. Eu comecei a ver que a mesma fé que eu aplicava e as pessoas eram curadas, e eu não sei se todos sabem, mas eu tenho uma reputação aí no Brasil pelos encontros com Deus nossos lá, que acabam em 5 minutos, né? Os nossos encontros com Deus, eu estou no encontro com Deus, eu conto encontros com Deus, número 110, fomos pioneiros no Brasil em realizar encontro com Deus nos hotéis, né? Vem pessoas até de outros países, como o pessoal da Argentina, um abraço, o pessoal de Buenos Aires. 5 vão lá minutos aprender. esgotam todas as inscrições, é um fenômeno, né? Todas as vezes, assim, nem eu sei como isso é possível, só a graça do Senhor. Mas diante de tudo isso, eu percebi, poxa, por que aplico os princípios ao encontro com Deus, de orar, de depender, né, de clamar, e Deus cura as pessoas, o mover acontece, e eu não aplico isso na minha vida pessoal, né? Porque na minha vida pessoal financeira eu era fracassado. Então eu comecei a buscar na palavra de Deus, entender realmente o que a Bíblia fala sobre pobreza, ao ponto que eu descobri que Jesus não era pobre como eu imaginava. Sabia que muita gente acha que Jesus foi pobre? Muita gente acha que Jesus foi pobre. Na conferência passada dos empreendedores aí, o pessoal procura aí na internet aí, tem uma palavra que eu ministrei que é: Jesus era pobre ou rico? E muita gente já responde rápido: não, ele era pobre. Não, mas a Bíblia fala que ele se fez pobre, aonde? Na cruz do Calvário, assim como ele se fez maldição, assim como ele levou sobre si as enfermidades, ele não ficou doente a vida toda. O momento de pobreza dele foi a cruz. Foi o momento dele substituir a gente. Exatamente. Então, pobreza, eu posso afirmar biblicamente, é sobre isso que eu escrevo, que eu ministro, pobreza não é a vontade de Deus, embora a Bíblia diz que haverá muita pobreza e os pobres sempre existirão. O próprio Jesus disse isso, mas isso não quer dizer que é a vontade de Deus, né? Senão ele não nos ensinaria que ao orar o Pai Nosso, por exemplo, a gente fala: seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, eu tenho que orar para que a vontade dele seja feita aqui, porque nem tudo que acontece aqui é a vontade dele. Exatamente. Então eu ganhei uma convicção muito forte, irmãos, de que a vontade de Deus não é que eu vivesse uma vida de escassez. Então eu comecei um processo de libertação da minha mente. Eu lembro que minha esposa ficava brava porque eu comecei a colar. Tudo começa na mente, né? Comecei a colar em casa os versículos, os estudos que eu fazia. Um mural da vida extraordinária lá. Fazer e declarações, né? Eu aprendi na videira o poder da declaração. Eu sou o que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz que eu sou. Então eu comecei a declarar: eu sou próspero, eu sou abençoado. A Bíblia diz que eu estou debaixo dessa aliança que Deus fez com Abraão, seus descendentes. Eu sou descendente de Abraão, eu estou debaixo dessa aliança aí desses bilionários judeus aí. Amém. 50% dos bilionários dos Estados Unidos são judeus, porque eles têm uma convicção. Deus fez uma aliança com Abraão e os seus descendentes, eu sou esse descendente. Pastor, eu queria só adicionar aqui, eu já estou sendo muito edificado aqui com esse testemunho do pastor. Maravilhoso essa colocação em relação à pobreza. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Que não é de Deus, realmente a pobreza não é de Deus. E o pastor está falando da mudança de crença, e eu estou lembrando aqui como que tem pessoas que, assim, vê um irmão, né, às vezes na própria igreja, na própria congregação, que é empresário, que é próspero, e ao invés de abençoar o irmão, poxa, que irmão abençoado, que, né, admirar o irmão abençoado. Quero aprender com ele. Não, faz ao contrário, acha ruim, acha estranho, né? Me veio aqui até aquele versículo, né, que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar, né, no buraco da agulha e tal, do que o rico herdar o reino dos céus, entrar no reino dos céus. Então, assim, muitos irmãos interpretam errado essa situação e, de fato, acham que a pobreza, né, é algo positivo. E quando vê um irmão prosperar, muitos até julgam, né? E acham estranho. Mas essa mentalidade é que realmente limita a pessoa a prosperar, né? E isso é um princípio espiritual também, Paulo. O pastor Walsh estava falando, compartilhando, né? Que ele começou um processo de sair da pobreza, né? E esse processo na mente dele veio de dentro para fora, né? E ele se aplicou a isso. Porque você tem aquilo que você honra, né? Aquilo que você honra, você vai ter. Quando o senhor olhou para aquela situação, falou: não quero a pobreza, eu quero a riqueza, e começou a honrar a riqueza, colocar versículos, colocar palavras, começar a confessar, se relacionar com pessoas, Deus foi transformando a sua vida. Aí tem uma grande crise, porque daí Deus começou a me prosperar muito. Assim, é impressionante como isso funciona. Eu tenho
uma mentoria que eu já estou na 9ª turma, e eu ensino a pessoa a passar por esse processo de libertação também, e espontaneamente, inevitavelmente, ela vai prosperar. Porque a prosperidade tem a ver mais com a sua identidade do que com os resultados que você tem. O resultado é consequência da sua identidade, da sua autoimagem, da sua identidade, da sua convicção. E aí eu tive uma grande crise da minha vida, foi quando o Senhor me chamou para ser pastor. Aí eu falei, bom, agora tava prosperando, agora complicou. Dinheiro, tava... complicou. Por quê? Eu pensei assim, bom, se eu for pastor, quer dizer que eu vou ser pobre. Porque eu olhava para os pastores, por época, né? Exatamente. Eu falava assim, todos os pastores eu via ali com a renda muito baixa, uma vida realmente com muita escassez, regrada. Eu falava, ixi, agora Deus, vou ter que fazer voto de pobreza. E eu fiquei correndo do chamado. Até que um dia aqui em Goiânia, numa das conferências daqui de Goiânia, por isso que a gente não pode perder conferências, ó. Deus fala nesses ambientes. Pastor, o senhor ficou com medo de escolher o trabalho ou a igreja? Eu fiquei nessa dicotomia, como se só houvesse essa opção. Ou eu seria sacerdote, ou eu teria uma unção de realeza, de governo, de conquistar riqueza. Então, como que posso ser empreendedor e ao mesmo tempo pastor? E eu fiquei nessa crise, fugindo do chamado. Até que Deus mandou um profeta. E um irmão que nunca tinha me visto chegou e falou assim, aqui na videira. O irmão chegou e falou assim, ó, Deus está mandando te falar que você não vai ter ou uma unção de sacerdócio ou uma unção de realeza. E justamente a minha crise que eu estava orando. Mas você vai fluir no sacerdócio e a realeza. Só que a unção de sacerdócio que Deus está te dando é que vai introduzir a unção de realeza. Você vai prosperar à medida que você honrar o ministério que Deus tem para você. Se você priorizar o sacerdócio que Deus tem para você, Deus vai te prosperar muito. E ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele falou, você vai ser uma pessoa usada para transformar pastores em empreendedores e empreendedores em pastores. Uau. Que bênção, né? E foi muito forte para mim. E aquilo tirou um peso de mim, porque eu falei, bom, então, só tinha um problema. Isso há quantos anos, pastor, essa profecia? Isso aí tem o quê? Uns 9 anos atrás, né? Uns 9 anos atrás. É. E hoje eu vejo o senhor vivendo isso. Eu estou vivendo, irmão, o que Deus profetizou. Né? Amém. É muito poderoso, né? E na época, assim, o pastor falava assim, não, você quer ser pastor, tem que abdicar de tudo e tal. Não tinha essa opção, sabe? Lá na nossa igreja local. E aí o pastor fez uma concessão, falou, não, vamos fazer um teste comigo. Tinha um outro pastor que era advogado também. Vamos levantar os irmãos e vamos ver. Mas ele fala, né, o pastor Christian, um abraço pro meu pastor aí, pastor Christian. Ele fala que... Foi o Christian que te levantou. Eu ando com o pastor Alexandre Dotto, desde que eu fui levantado. Ando há muitos anos com ele, meu pastor direto, o pastor. E o pastor Christian, o pastor presidente de toda a vinha, eu ando com os dois. Hoje, ó, pra você ter noção... Não foi na época do Carlos César, não. Já foi na época do Christian que você foi levantado. Fui levantado na época do Christian já. O pastor Carlos foi enviado. E aí, hoje eu moro no mesmo prédio que o pastor Christian mora. Meu apartamento lá quitado, pago. O pastor Dotto mora, assim, nos 2 melhores prédios que tem, assim, do lado da videira, assim. É inacreditável o que Deus fez nesses anos. Onde Deus tem te colocado. Né? E aí o pastor falou, olha... e a minha rede, desde que o Senhor me levantou, eu entendi isso, a minha rede começou a crescer, multiplicar. Então, assim, sempre foi uma rede muito frutífera, né? O rebanho que Deus me deu, muito frutífero e tudo mais. Aí os irmãos perguntam, mas como que é possível, né? E eu sempre respondo algo que o pastor Christian me ensinou. Ele fala assim, ó, irmão, como eu tenho muito pouco tempo para atrapalhar a obra de Deus, eu acho que a obra flui, né? eu tô tão envolvido que daí eu não atrapalho a obra de Deus, né? Então a obra de Deus, então é possível, eu testemunho na minha vida, acho que a síntese é essa, uma prosperidade que você cada vez trabalha menos por dinheiro e mais por propósito, e mesmo assim ganha mais dinheiro. Que loucura. Que loucura isso aqui. Você que está nos ouvindo, nós vamos dar um intervalo agora, um rápido intervalo, e vamos voltar dentro de poucos minutinhos. Fica aí ligado, não sai daí de onde você está. Nós estamos aqui ouvindo o testemunho do pastor Washington, da Igreja Videira de Cuiabá, um homem extremamente abençoado, que Deus tem abençoado ele em diversas áreas, em diversas frentes, né? E ele falou algo aqui que a gente brinca lá na empresa, pastor, sempre quando a gente está reunido com alguém de alguma indústria, né, algum gerente, algum supervisor, né, e que a gente quer fazer uma promoção, quer fazer uma boa compra, um bom negócio, a gente faz uma piadinha com ele, olha, Deus ajudando e você não atrapalhando, nós vamos fazer um grande negócio com essa empresa, né? E aí eu estou fazendo essa brincadeira com o senhor, né? Deus abençoando e o senhor não atrapalhando aquilo que Deus está fazendo. É bom demais. Deus te prosperou, Deus te abençoou. Então fica ligado aí, eu quero ouvir o pastor Washington, quero que ele entre no próximo bloco falando
da sua experiência no serviço público. Eu sei que Deus tem te usado, sei que Deus tem te levantado no estado do Mato Grosso como um grande gestor público e homem, né, correto, íntegro, que não tem se corrompido, porque o meio público é um meio de muita corrupção, mas o pastor Washington tem sido luz onde ele tem sido colocado. Fica ligado, um minutinho, é um bate-volta, já estamos voltando no nosso intervalo e vamos continuar compartilhando com você daquilo que o Senhor tem feito na vida desse grande homem de Deus. A conversa que vai aumentar seu sucesso e transformá-lo em hiper na Vinha FM. Hipercast. É isso aí, ouvintes. Já estamos de volta com o nosso programa hoje que está aí, né, bombando. Você que está nos ouvindo, participe. Mande seu WhatsApp aqui. O Josué está aqui para poder receber a sua participação, né, e a gente vai ler aqui ao vivo para você estar, né, sendo abençoado, recebendo mais daquilo que Deus tem feito através do Hipercast. Muito bom, obrigado pela sua participação. A gente terminou o bloco anterior falando do pastor Washington, ele compartilhando o testemunho dele. E ele vai continuar agora. Eu queria ouvir o pastor a respeito da onde Deus te colocou no serviço público. Amém. Bom, eu tenho uma convicção que é a seguinte, que é bíblica, e eu acredito profundamente nisso. Aonde Deus colocar você, não importa se o lugar é difícil, não importa se é o pior setor da empresa, se Deus colocar você, você vai ser como José. A Bíblia diz que José veio a ser homem próspero como identidade, não como resultado. Então, a Bíblia chama José de próspero no meio de uma situação que ele era escravo. Ele era escravo, mas ele era próspero. A identidade estrangeiro dele. Num país estrangeiro. Próspero é uma identidade, a prosperidade é uma identidade. Então, e aonde ele colocava a mão, você podia ver na cadeia, ali na casa de Potifar, depois no Egito, o negócio andava. Eu creio que nós, homens de Deus, carregamos essa unção de Deus. Amém. Uma unção de prosperidade. E Deus me colocou, me plantou dentro de uma área que precisa de muita unção de Deus para poder transformar. Eu achava que empreender na área privada, na área pública, seria mais fácil do que na área privada. Mas é muito mais difícil. Porque tem muito mais pessoas para dizer não, para atrapalhar, para obstacular. Tem leis, tem normas, tem controles. Então o tempo do setor público é muito diferente. E no último ciclo agora, eu sou há 3 anos trabalhando com transformação digital e com implementação de uma cultura de mentalidade, de mindset empreendedor para servidores públicos, que é uma inovação no Brasil. Inovação, nunca ouvi falar. Então nós temos uma área de intraempreendedorismo, nós temos uma política institucional colocada, que foi fruto do mestrado. Eu fui para o mestrado, fazer mestrado, o meu trabalho foi estudar o que tornava lento o processo de mudança dentro do setor público, por que o setor público demora para performar, para transformar. Tudo moroso, né? E a grande questão é a cultura, é a atitude das pessoas. Hoje lá o Poder Executivo tem 80 mil trabalhadores. Então, o problema não é tecnologia, o problema não é processo, o problema não é lei, porque é a lei que muda, quem muda somos nós. Quem que estabelece o processo somos nós, quem faz a tecnologia funcionar somos nós. O problema é a atitude. Então, a gente tem que trabalhar comportamento empreendedor e fruto desse monte de ações que a gente fez lá, o governador do estado, ele adotou essa política, abraçou. Nós fizemos um prêmio agora, que foi o maior prêmio de empreendedorismo público, de inovação no setor público do Brasil. Nenhum estado deu uma premiação desse tamanho. Nós investimos R$6 milhões nesse prêmio, onde os servidores foram estimulados a desenvolver projetos para reduzir custo, melhorar a eficiência, transformação digital e melhorar a satisfação do cidadão. Durante 2 anos eles ficaram implementando esses projetos e nós premiamos os melhores projetos. Nós já calculamos mais de mais de 500 milhões de reais de economia para os cofres. Isso aqui é ser empreendedor. Investiu 6 e economizou 500. Exatamente. Mais de 500 milhões dos projetos. E a turma já está lá. Já tem uma turma dentro dos poderes públicos que quer fazer, que quer transformar. Só que não há uma política de... não há uma política de incentivo. Entende? Exatamente. E daí, quando a gente começou a trabalhar isso, e trabalhar eventos, a gente trabalha, por exemplo, a primeira vez que os funcionários públicos, eles apresentaram seus projetos para uma banca, eles tiveram que fazer pitch, 5 minutos,
E o próprio governador estava na banca. Que é E isso? o pessoal apresentou seus projetos, tudo, e o governador, junto com tipo o Shark Tank na área pública. É mais ou menos isso. E aí, poxa, eles foram premiados. A gente fez uma premiação que parecia o Oscar do servidor público, com festa, com imprensa. Então, o servidor público, o que aconteceu? Nós jogamos uma bomba positiva de cultura dentro do setor público lá, onde todos os órgãos, o pessoal já vai ter a segunda edição. O pessoal falando, poxa, eu quero ganhar o prêmio, vou fazer e tal. E a transformação digital lá, também nós somos um dos estados que estão na ponta da transformação digital no país. Nós fomos o segundo estado agora a lançar a transferência de veículo toda feita pelo celular. Né? A gente não conseguiu tirar a vistoria, ficou uma etapa ainda física para quem compra, que é a vistoria que continuou ainda por enquanto faz lá. A vistoria no órgão e depois faz tudo o restante pelo aplicativo do celular. Por exemplo, se eu vender para você, eu zero trabalho. Eu só vou mandar aqui o processo de venda para você. Eu assinei aqui com meu identificação digital. Não precisa do cartório reconhecer. Nada, acabou o cartório, acabou o Detran, acabou tudo. Que acabou tecnologia, tudo. Então, Deus te traga para o estado de Goiás. Facilitar, então, né? Lá, então, nós só tem São Paulo e Mato Grosso, agora nesse momento que a gente está gravando, né? E a gente já ganhou, por exemplo, nos últimos 3 anos, eu já tinha ganhado 2 prêmios estaduais, né? Como empreendedor público no estado. E nos últimos 3 anos, Deus me abençoou, nossa equipe lá, nós já ganhamos 7 prêmios nacionais. Assim, prêmios assim que vem coroar um pouco esse trabalho, mas é fruto da graça de Deus, irmãos. Eu falo para vocês porque quando eu assumi essa área, não tinha equipe, não tinha recurso, e simplesmente Deus vai mandando as pessoas, vai mandando os recursos, ao ponto que eu tenho um secretário lá, uma vez ele me chamou na sala e falou assim, o que você está fazendo para tanta gente querer trabalhar com você, né? Aí ele falou, pode falar. Eu falei, não, eu estou orando. Aí ele falou, mas o que mais? Eu falei, não, só tô orando. Tô orando. Ele falou, então ora também para as outras áreas, porque só tá vindo para você. As pessoas não acreditam na oração, né? Tem uma época que eu tava uma crise que não tinha gente, e não tinha como trazer gente, aí eu entrei e falei, Senhor, manda as pessoas certas e tira as pessoas erradas, manda, Senhor, manda. E era impressionante, eu chegava para trabalhar, uma pessoa sentava, eu senti vontade de vir aqui, tô insatisfeito no meu setor e tal. E aí a pessoa super qualificada, exatamente o que eu precisava. Então, exatamente o que eu faço para eu organizar um bom encontro com Deus, eu faço para mim ter um resultado no setor público e também nas empresas que eu toco também. É o mesmo princípio, é depender de Deus, é crer, é ter convicções firmes de quem você é e glorificar o nome de Deus. Quando eu fui ganhar um prêmio nacional, era um ambiente assim muito ruim, porque o pessoal era um ambiente assim, de desonra a Deus. Eu percebia um ambiente espiritual pesado, sabe? E eu estava ali e falei, meu Deus, Senhor, me coloca aqui nesse palco para mim glorificar seu nome. E fui orando assim, orando. E aí, se eu fosse avaliar o prêmio, eu tinha 3 finalistas junto comigo. Eu não daria o prêmio para mim, racionalmente falando. Tinha outros projetos que tinham maior envergadura, sabe? Mas eu fui olhando, Senhor, mas eu sou filho amado, e fui orando. Pai, saiu o resultado, pois nós não ganhamos o prêmio. E quando eu subi lá, a recomendação foi o seguinte, aqui é proibido falar de Deus. Então não pode falar de Deus, não pode falar de religião, então é proibido, você já sabe, era o código lá. Na hora que eu subi, a primeira coisa que eu falei, quero glorificar e honrar o nome de Jesus. E eu glorifiquei o nome do Senhor, talvez nunca mais eu suba lá. Mas o Senhor aproveitou, né? Um propósito, né? Então eu creio muito nisso, que eu sou pastor de empresários, e uma coisa que vem pessoas agora a gente recebeu, por exemplo, o pessoal da Argentina, um abraço para o pastor Tiago lá, que eu vou lá esse ano ministrar lá. Ele mandou um grupo de empresários, ficou lá uma semana comigo. O que está acontecendo aí, que tem tanto empresário liderando, acontecendo? E é fruto de uma convicção. Nós temos que ser o jovem rico que disse sim, sabe? Porque o jovem rico, ele teve uma oportunidade de andar com Jesus. Aquele chamamento, vem, me segue, não era dado para qualquer um. Tinha gente que falava, por favor, deixa eu. Ele falava, não, você vai ficar. Volta para sua família. Mas ele recebeu um chamado. E nós recebemos esse chamado agora, de vir e ser luz, e de ser sacerdotes. Então, a gente tem uma geração lá de empresários que lideram célula, que discipulam, que estão envolvidos na vida da igreja. E os irmãos falam, mas o que vocês fazem para o empresário liderar? Eu prego a verdade. Eu digo para ele que ele foi chamado para ser um ministro. E uma coisa que eu estava falando no intervalo para você aqui, eu deixo de reflexão, principalmente para os empresários que têm muito
Olha Muito aí, funcionários. Pega o código, olha a dica. Esse aqui eu falo, todo empresário que agora converteu, o último que converteu, tem 450 empresários lá. Eu sempre uso esse exemplo. 450 empresários na igreja. Esse tem 450 funcionários. Funcionários. Mas nós temos, no último censo, mais de 600 empresários. Mais de 600 empresários. E boa parte deles na sua rede. Uns 70% aí na nossa rede lá. É um mover de Deus mesmo. É um grande mover. E legendários agora também. Aleluia. Mas eu sempre falo o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo, um abraço pro Marlon, que está aí agora palestrando, dando testemunho no Brasil todo. Ele tem mais de 100 funcionários nas lojas dele. E eu falei para ele, você sabe quantos pastores do mundo têm acesso a mais de 100 membros para poder falar do evangelho? Ele falou, não sei. Tem uma estatística que apenas 15% dos pastores do mundo têm um rebanho maior do que 100 pessoas. Ou seja, irmão, você tem influência e acesso a pessoas que eu posso ir lá pregar, eu como pastor, e vai ser uma benção, claro que eu vou. Mas não vai ser a mesma coisa do que você pregar para eles. Exatamente. Porque Deus te deu uma coisa que chama acesso. A autoridade é constituída por Deus. Você como empresário, você é uma autoridade funcional sobre a vida daquela pessoa e isso abre uma porta, um acesso espiritual gigantesco. Se você reunir eles e você falar do evangelho, muitos vão se converter. E assim nós temos muitos empresários que ganham seus outros amigos empresários. A gente tem uma estratégia que é o encontro com Deus no hotel, onde o empresário leva outro empresário, o médico leva outro médico, mas os funcionários vão nos encontros que a gente faz na chácara. E muitas vezes eles mandam também no hotel, pagam, financiam. Isso é um grande mover de Deus, porque a área empresarial é onde as pessoas passam pelo menos 1/3 da vida. Você já pensou nisso? 1/3 da vida você passa dormindo e comendo, vamos dizer assim. Outro 1/3 da vida você passa trabalhando. Então as pessoas estão nas empresas, mais do que elas estão nas igrejas, mais do que elas estão em outros ambientes. Então lá é um ambiente para a gente pregar o evangelho, não é? Então é esse trabalho que a gente está fazendo lá, estabelecendo o reino de maneira intencional, com homens cada vez mais cheios do Espírito, prosperando com propósito, crendo, lançando fora toda a mentalidade de escassez, de pobreza. Irmão, eu não tenho nem dó de quem tem medo de escassez. Eu perdi até a paciência. Eu não tenho não. Fala, irmão, o irmão chegou para mim e falou, pastor, eu vou sair da sua rede porque você só pastoreia rico. Eu falei, é exatamente isso aí, eu só pastoreio rico. Mas riqueza é uma mentalidade, não é um resultado. Se você tem a sua mente desse jeito, você, em vez de você se alegrar de andar comigo, você pensa dessa maneira, você não vai dar conta não, irmão. Vaza mesmo, vai andar conta. Não tem nem dó. Então, assim, nós precisamos libertar a igreja dessa mentalidade errada, sabe? E levar os irmãos a prosperar, né? Não só ganhar pessoas, mas também levar os irmãos a prosperarem. Pastor, eu queria só fazer um gancho antes, né, da gente virar a Pastor pauta. é terrível, né? Se deixar esse vou ficar silêncio. Não, mas nossa. Mas o senhor falou que estava orando, né, buscando pessoas para trabalhar com o senhor, né? E eu estou aqui me lembrando que nós estamos num momento, né, que não está fácil para os empresários conseguir mão de obra qualificada, pessoas que estão realmente dispostas a trabalhar de verdade, né? E veio aqui no meu coração que às vezes, né, um ouvinte que é empresário, que é empreendedor, não dá valor em orar por pequenas coisas do negócio, né? Às vezes fica pensando, eu vou orar para eu prosperar, para eu vender mais, né, para eu crescer, mas às vezes em pequenos detalhes, né, a pessoa esquece de colocar de fato na presença de Deus, né, e acaba deixando, vivendo aquém, né, do potencial que Deus tem para ele, por conta de não orar, né, de fato não pedir, né. Então, por exemplo, inclusive a gente, nas orações que a gente faz pela manhã lá na empresa, eu comecei agora recentemente a orar para Deus de fato trazer pessoas, né? Porque hoje é uma carência, né, do mercado, profissionais qualificados e que querem trabalhar, né? Então eu queria aproveitar esse gancho para falar, né, para você, empresário, empreendedor, aí que está nos ouvindo aqui no programa, coloque diante de Deus realmente detalhes do negócio, porque às vezes a gente preocupa com muita coisa macro, né? Esquece que Deus atua em todas as áreas, no micro e no macro. E né? pessoas são chave, né, Paulo? Deus une pessoas para um propósito. O pastor Washington entrou num setor público, né, um local onde o sinônimo, né, quem quer ser funcionário público, o sinônimo é o quê? Comodismo, né? Eu vou para o setor público, porque lá eu vou ter tranquilidade, tem estabilidade, né? E lá ele fez uma mudança, uma transformação. As pessoas querem trabalhar com ele. Mas isso é resultado de quê? Resultado de oração. Arrumar pessoas
para trabalhar nas empresas, no setor privado, já é um grande desafio, onde você pode oferecer um bônus, um benefício, um salário maior, alguma outra coisa. Agora imagina no setor público. Então, assim, realmente, eu peguei esse gancho e falei, eu vou comentar, porque a oração, ela muda tudo, né? Muda totalmente a realidade. Né? E muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de verem as suas realidades serem mudadas por não orar por pequenos detalhes do negócio, pequenos detalhes da vida. Sabe por que muitos não oram? Eu gosto muito da história de Noé, eu faço um trocadilho entre Babel e a Arca, né? 2 empreendimentos gigantescos. A Babel era uma cidade e uma torre gigantesca, né? E que chamou a atenção até do próprio Deus. Então Babel aponta para o empresário que ele fala, não, eu dou conta, se a gente se unir, se a gente... E realmente ele tem uma força, tanto que Deus falou, ó, eles estão tão unidos que não há nada que a gente possa fazer para impedi-los. E dividiu o falar deles, né, para eles. Então o homem tem uma força na justiça própria, ela existe, e tem muitos cursos aí que o cara volta, cara, na minha força eu vou conseguir edificar muitas coisas. Mas o empreendedor de Deus é do tipo do Noé. O Noé, ele foi chamado para fazer um trabalho que precisava ser engenheiro naval, só que ele era agricultor. Então, quando ele olhou o tamanho do projeto, ele falou, eu não dou conta de fazer isso aqui. Eu tenho certeza que eu não dou conta de fazer, eu tenho certeza que eu não tenho o recurso necessário, eu tenho certeza que é impossível. Para isso acontecer, essa visão que Deus... Porque Deus deu a visão para ele. Que Deus está dando, eu preciso orar o tempo todo para Deus mandar o recurso, para Deus mandar as pessoas, para Deus mandar... Então, o empresário de Deus, ele tem sonhos ambiciosos, grandes, para honrar o nome do Senhor. Só que o tempo todo ele está orando sem cessar. Ô, Senhor, dá graça nessa negociação. Senhor, guarda. Senhor, faz isso aqui. E aí, ele sem perceber, Deus está... como participante do negócio para um funcionário vir, para um negócio que ia ser ruim. Uma vez eu estava na mesa, um contrato, estava precisando tanto daquele dinheiro. Era 30 mil reais um contrato de consultoria. Eu tenho uma empresa de consultoria. Né? E aí, Deus falou assim, sai desse contrato, sai desse contrato, sai desse contrato. E aí o Espírito falou, e eu estava com outro consultor, eu falei, olha, eu não vou fazer mais esse contrato. Ele falou, mas por quê? Não, o que é isso? Eu falei, não, o Espírito falou comigo. Eu falei, você não vai entender, mas assim, eu preciso obedecer. E eu não entendi, mas eu submeti. Logo depois, deu um problema gigante naquele contrato. Eu nunca vou me esquecer disso. E Deus me livrou daquele problema e depois eles me contrataram para resolver o problema e eu ganhei mais ainda. Olha só. É prosperidade mesmo. Então, olha o poder que o empresário em Deus ele tem. Ele tem acesso ao conhecimento todo do passado, do presente e do futuro através do Espírito Santo. E muitas vezes ele não usa, porque ele está lá falando assim, Deus, senta aí e assiste que eu vou dar um show. Minha equipe, vem aqui, vambora, vamos acontecer. Não, o empresário de Deus falou, Senhor, entra para dentro que eu não dou conta não. Senhor, faz com esse povo aqui, vamos orar, entende? É por isso que Deus tem te levantado, pastor, e levantado muitos pastores a nível Brasil, muitos empresários a nível Brasil, justamente por causa disso, porque nós vemos dois antagonismos, né? Nós temos aquele empresário, como o senhor disse, empresário que participa de uma mentoria, que se prepara com estratégia, com planejamento, e ele acha que na força do braço ele vai fazer. E esse é o intuito do nosso Hipercast, é trazer pessoas como o senhor, pessoas de Deus, pessoas que possam imprimir nos nossos ouvintes, aquelas pessoas que nos ouvem, que vão nos assistir, que tem que ter o planejamento, tem que ter estratégia, tem que mudar o mindset, mas tem que haver dependência de Deus, tem que haver oração, tem que haver jejum, tem que haver, né, uma submissão à vontade de Deus. Porque falar isso para uma pessoa com um contrato de 30 mil na mesa, falar, não, sai desse contrato, fala, não, isso é a voz do diabo. Né? Vou deixar ligar 30 contas aqui, vou dar uma consultoria na mão. Né? Mas quando você ouve a Deus, quando você tem essa intimidade, esse canal aberto com o Senhor, né? Você recuou naquele momento que parecia uma perca, parecia um prejuízo para um empresário, parecia um retrocesso, de repente você volta numa outra situação, né, como homem de Deus para resolver um problema e com um ganho muito maior. Não é isso, Josué? Isso. E eu queria fazer só mais uma comparação. Enquanto o senhor falava, pastor, que as pessoas têm te procurado, né, pedido vaga, enfim, eu me lembrei muito da história de Davi, quando ele está lá na caverna de Adulão, que está lá em 1 Samuel 22, e a Bíblia não fala que ele foi buscar as pessoas, pelo contrário, ele ficou na caverna e ajuntaram-se a ele. A expressão que a Bíblia fala é de que ajuntaram-se a ele as pessoas. Ele ficou lá e as pessoas foram chegando para ele. Ele poderia ter ido buscar
os guerreiros, os valentes, buscado ali as pessoas mais fortes, os homens mais fortes para lutar, mas na verdade Deus que trouxe, e Deus nem trouxe do jeito que ele esperava. Deus trouxe os que estavam em aperto, os endividados, os amargurados de espírito. Nem trouxe os preparados, né, nem Josué? trouxe os preparados. Trouxe, na verdade, os despreparados, Isso, né? e esse é um outro princípio que a gente estava falando também, de que às vezes não vem do jeito que a gente espera, né? Que as coisas de Deus, elas não são na embalagem que a gente espera, mas é exatamente o que a gente precisa. Né? Então foi ali os que ninguém talvez escolheria, os endividados, os apertados, os amargurados, mas foram os valentes, e a Bíblia conta que eles não perderam nenhuma batalha, né? Que todas as batalhas que eles entraram, eles saíram vitoriosos. E eu acho que faz muito sentido, eu acho que conecta muito com a história que a gente tem falado. Eu tenho alguns casos lá, hoje a equipe nossa está com 42 pessoas, a equipe que eu lidero, né? E uma das pessoas, ela teve problema em vários setores, sabe? Aí quando ela me procurou, que foi o tempo que eu estava orando, na hora eu senti paz, e as pessoas vieram me alertar, essa pessoa deu problema em todo lugar que ela passou e tudo. Eu falei, mas se Deus mandou, é justamente isso. Exatamente. Deus vai fazer. E hoje é uma pessoa, assim, extremamente chave na equipe, se transformou em uma referência nacional, e as pessoas falam, o que aconteceu com fulano? Mas foi justamente isso, é a vida de Deus que está em nós, e Deus vai mandar muitas vezes pessoas assim, né? Assim, é um encargo muito grande, né, eu vejo na vida do senhor, porque é o seguinte, o órgão público, todo serviço público, já todo mundo imagina, tá ali só para passar horário, que já é concursado, que é formado, tem estabilidade, vou só cumprir o horário, né, como se diz, deu 6 horas, você não vê mais ninguém, né, e algo é importante, né, isso, a liderança do senhor em Deus, né, transmitir isso para a equipe, né, que isso tem gerado muito resultado, né, perfeito, na sua equipe, né. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, nosso segundo intervalo, vamos voltar, né, daqui a pouquinho eu queria ouvir, né, do pastor Washington, porque além de pastor, além de empresário, né, pastor de empresários, além desse homem que tem uma função pública dentro do governo do Mato Grosso hoje, uma função chave, como ele disse mesmo, 40 e poucas pessoas na sua equipe, Sim. que são hoje pessoas, né, que são uma bênção para eles, são reconhecidos, né, que está num departamento, numa função ali, sendo bênção aonde Deus tem colocado ele. Além de tudo, ainda é palestrante, é empreendedor radical, né, e ele ainda é legendário. Eu quero ouvir um pouquinho, né, sobre a experiência dele com os legendários e trazer fé no coração daqueles que não participaram, né, dos legendários. Eu e o Josué já participamos, Paulinho e o Danilo que estão sendo desafiados. Eu quero falar que eu tô achando aqui que tem uma casinha aqui, viu? O Josué e o Neto estão juntando aqui com o pastor Washington pra fazer uma casinha pra eu e o Danilo aqui, pra nós ir pro cerco, fechando fazendo um cerco, né? Fazendo um cerco. usando. Eu não sei se é casinha não, porque não sei nem se ela tem telhado, mas que você vai, você vai. Em nome de Jesus, graças a Deus. Estamos indo pro nosso intervalo, fique ligado, fique aí antenado, você será muito mais abençoado, a vida de Deus vai te alcançar onde você está aí, através do testemunho do pastor Washington. Já voltamos. A conversa que vai aumentar seu sucesso e transformá-lo em hiper na Vinha FM. Hipercast. É isso aí, olha, gente, que bate-papo legal, que Hipercast show. Eu vou falar um negócio para vocês, viu? Nós criamos essa ferramenta, esse Hipercast, para abençoar pessoas, mas nós temos sido tão abençoados. Eu estou sendo tão abençoado no Hipercast de hoje através da vida do pastor Washington, que ele está compartilhando a experiência dele nos bastidores aqui, nos intervalos. Eu já ia comentar, né? O intervalo tá fantástico. Quase que a gente vai ficar no intervalo aqui e não volta pro programa, porque o pastor tá dando aula aqui que eu vou falar, viu? É isso aí. Pastor Washington, queria que o senhor falasse daqui, que o senhor falou no intervalo agora, né? Do perfume de quanto? De 16 mil reais que Jesus usou, tudo, não deixou pra ninguém. Eu nunca usei um perfume de 16 mil. Você já usou um perfume de 16 mil? Pode falar a verdade. Não. Demorou a verdade. Demorou muito pra responder, mas Usou o frasco inteiro, certeza. Ele tá com a cara que usou o frasco inteiro. De 8, já usei, mas de 16 não. Eu tô falando que eu tô sendo abençoado, minha fé tá sendo mexida aqui. Eu não usei um perfume ainda nem de 10% de 16, nem de 1.600. Mas eu vou comprar um perfume mais caro. Vou me arriscar. Mas você sabe, eu fui dar um presente pro meu pastor, e aí ele gosta de coisa boa, né? O pastor Alexandre Dotto, ele tem assim, uma excelência em tudo que ele põe a mão, que ele toca, que ele usa. E aí eu peguei com a esposa dele, qual que era o sapato, fui lá. Na minha cabeça, foi dar um sapato muito bom para ele, uns 800, 600, né? Cheguei na loja e já me ofereceram um cappuccino. Daí eu falei, ixi,
Quando oferecer o cappuccino, Cappuccino, o preço do sapato. Vai estar embutido, esse cappuccino tá vai ser embutido no caro, sapato, Não, e o certeza. pior, e o princípio espiritual, pastor? O princípio espiritual, Honra, pegando o né? seu gancho. Veja bem. O senhor tomou o cappuccino? Eu falei, não vou tomar o cappuccino. Perdeu a bênção, porque o cappuccino estava incluso no preço do sapato. Eu tô comprando sapato. Sempre quando eu vou fazer negócio com alguém na minha sala, lá na nossa sala de reunião, eu falo pra pessoa, você aceita um café? E uns aceitam e outros não. Falam, olha, se você aceitar ou não, é problema seu. Mas que tá incluso, tá incluso. O desconto vai ter Você que dar de todo ter jeito, desconto né, de Neto? todo O jeito. desconto tem que dar de todo O cappuccino já tava no preço do sapato, você perdeu a bênção. Essa história é boa pra gente entender que o processo de libertação da escassez, que todo mundo Exatamente. tem que libertar, né? Aí eu entro na história ali. Então, aí o rapaz mostrou tudo e falou, não, o que ele gosta é esse aqui. Quando ele foi pra cobrar, era R$1.300. Aí dá aquela... Peraí, é o dobro do que eu tava pensando. Some até o 1.300, ar. eu vou dar um presente. Eu nunca usei um sapato, vou dar um Exatamente. presente pra honrar ele de 1.300. E aí na hora o Espírito falou comigo, você acha que vai faltar, né? Eu falei, não. Então pode embalar, eu vou dar pro meu pastor. E traz aquele cappuccino lá que... Agora eu vou tomar. Tem que fazer igual o pastor Arlão. O pastor Arlão, quando vai no nosso escritório, ele já pede logo 2 cappuccinos. cappuccinos. Traz logo 2. Vai Mas bebendo você sabe, um, guardando pastor, outro. você sabe, pastor, é o princípio da honra. Né? O pastor Luiz tem nos ensinado. Você tem aquilo que você aprendi honra. isso dentro da vida. Essa semana, uma semana atrás, mais ou menos, aconteceu algo comigo interessante, né? Tem um profissional que presta serviço para nós, de uma certa forma, não quero falar o que é, né? Mas ele chegou em mim e falou, olha, eu fui te visitar e eu tenho um princípio comigo. Sempre quando eu vou visitar uma autoridade, eu levo um presente. Mas eu não levei nada para você. Né? Se aceita um presente, se aceita eu vou te dar um dinheiro. E na hora a gente não quer receber. Né? Eu falei, não precisa e tal. Tentei convencê-lo a não me dar. Ele falou, não, eu faço questão. É um princípio que eu tenho comigo. Naquela hora, Deus falou comigo. Né? Ele estava me honrando. E ele recebe da unção que há na minha vida. Tem que aprender a receber também. Quando ele me honra. Exatamente. E eu tenho que aprender a receber. Porque, Você é um sabe que princípio também. esse problema de não saber receber, tem um livro chamado Dar e Receber, de um professor de Harvard. E ele provou que generosos são mais ricos do que a média das pessoas, mas que tem uma fatia de pessoas generosas que fica muito mal financeiramente. E ele foi pesquisar por quê. E ele descobriu o seguinte, que essa fatia são pessoas que semeiam o tempo todo, são muito generosas, mas na hora de receber, elas não sabem receber. E aí Deus me mostrou, eu precisava aprender a receber. Continuando a história lá, sabe o que aconteceu? Eu comprei, dei, passou um mês mais ou menos, um irmão me ligou, falou, senti de dar um presente pro senhor. Como que eu faço? Falei, deixei na porta do meu prédio, ele deixou. Chegou, peguei o sapato da Gucci. E aí eu peguei o sapato tal, entrei na internet. Quando eu fui olhar, o valor do sapato que ele me deu, R$5.000, né? $1.000, né? 5 mil e poucos reais. O sapato. Eu falei, Deu um de 1.600 e recebeu olha um de só, 5. aí Deus me ensinando todo esse processo. Eu vejo na vida de Jesus, né? Eu tô falando dessas coisas porque tem irmão que escandaliza só de escutar disso aí. Ele fala, mas pra que um sapato de R$5.000? Mas sabe por quê? Porque ele acha que vai faltar. Ele acha que eu não posso ter um sapato de R$5.000 e ao mesmo tempo ter dinheiro para abençoar, para ajudar e tudo. E Jesus enfrentou isso justamente no momento que ele estava ali, né, recebendo, né, um bálsamo. Maria estava ali derramando sobre ele e Judas se levantou e falou, tá errado isso aí. Como que estamos desperdiçando R$16.000, um ano de salário de um trabalhador, para jogar sobre Jesus, sendo que tem um monte de pobres necessitados? Ou seja, ou é uma coisa ou é outra, vai faltar. Exatamente. É a mente da maioria de nós, né? Exatamente. Essa é a mentalidade. E Jesus, ele dá uma resposta que para mim assim é sensacional. Ele fala, olha, os pobres sempre vocês vão ter com vocês. E ele não diz assim, nós pobres sempre existiremos na terra, porque está escrito na Bíblia que os pobres, no Velho Testamento, né? Ele fala, não, os pobres, ele não se vê e nem se declara como pobre. Ele não se incluiu como Ele não pobre. se incluiu. E ele falou assim, não, isso ela pode fazer, inclusive, eu creio que ele usou, foi tudo, o perfume foi num dia só, R$16.000. Falou, põe pra moer agora. Falou, agora pra acabar com a mente de escassez desses camaradas aqui. Ou seja, essa mentalidade de recriminar, de achar que os recursos são limitados, você não vai ver na vida de Jesus. Porque a maior característica de prosperidade na vida de Jesus era o desapego. Só consegue ser desapegado e comprar um sapato de R$5.000 alguém que sabe que não vai faltar. Entende?
porque Deus vai continuar dando. E tem irmãos que ele já tem, Deus já deu muito, mas ele não consegue usufruir, porque ele não consegue crer que Deus vai continuar dando, você entende? Porque ele acha que foi ele que ganhou na força do braço e tal. Então, muitas vezes a gente tem que ter atitudes de romper a escassez. Como? É uma oferta grande que Deus te pede para dar. É um presente que você às vezes nunca deu para sua esposa, que você nunca... que te custou, sabe? Que doeu. Assim, você falar, não, isso aqui eu tô dando algo que me custa mesmo, assim, porque eu sei que Deus vai me dar. E, aliás, outra coisa que Deus falou comigo, essa é recente. Essa lapada que eu levei aqui é recente. Eu fui dar um presente para minha esposa e eu peguei e falei assim, eu vou honrar e vou dar Pastor, um presente cuidado aí bom. que as esposas nossas estão ouvindo, viu? Vai devagar aí. Vou honrar, vou dar um... E eu fui orar ao Senhor e Deus falou algo muito forte no meu coração. Ele falou assim para mim, eu amo tanto a sua esposa, que eu prosperei você. E aí eu chorei muito, porque Deus me deu uma revelação de que muitas coisas na minha vida aconteceram pela oração da minha esposa. Pela intercessão dela. Pela intercessão, pela fé, porque... Exatamente, ela é uma mulher de muita fé. Então, assim, e tem homem que não entende que tem prosperidade na sua vida, que não vem de você, vem da sua esposa, vem dos homens que você honra, que você caminha, vem do ambiente, sua mãe que ora por da você. sua mãe e do ambiente. Eu tenho falado muito lá em Cuiabá sobre o ecossistema de prosperidade. O que é um ecossistema de prosperidade? É um ambiente que tem muita gente com fé, com a mente realmente abundante, não com a mente de escassez, dispostos a prosperar e levar o irmão junto para prosperar também, porque ele não é concorrente. Ele sabe que Deus tem recurso para todo mundo que está naquele ambiente. Quando a gente se envolve num ambiente de homens de Deus que tem essa mentalidade, você prospera por atacado. Eu me sinto assim, irmão. Você sabia? Eu tô aqui, ó, na graça de Deus. Como que eu tô aqui? Sei lá como que vocês me chamaram. E nós também. O Josué começou a pegar no meu pé. Pai, vamos chamar o pastor Washington lá de Cuiabá, ele tá Hoje? aqui e tal, né? E eu falei, vai. Assim, nós estávamos sem fé, viu, pastor? Te confesso, estava sem fé. A gente falava, será que ele vai aceitar? Será que ele vai querer? Né? E olha, foi um programa tão bom, nós já estamos caminhando para o final. Mas eu queria falar algo, até queria que o senhor falasse um pouquinho só, né? Porque nós já estamos com o tempo já quase estourado, né? Do nosso programa, já estamos finalizando. Mas assim, algo que Deus falou comigo no Legendários. Quando eu participei no Legendários, lá em Cuiabá, no Vale da Graça, onde o senhor ministrou várias palavras, eu fui muito abençoado, eu e o Josué participamos, Paulo e Danilo já estão, né, inscritos para os próximos aí. Amém. Ô, glória. Pastor, eu acho que nós vamos ter que ir em Cuiabá, né? vaga lá. Com a palavra dessa, né, pastor? Eu tenho que falar um negócio pra você, eu não quero ir em outra pista não, pastor. Eu só vou se o senhor for lá em Cuiabá. Vale da Graça. Olha o nome da pista, Vale da Graça. Vale da Graça. Mas é o que Deus falou comigo, né? E realmente é o lema dos Legendários, né? Desfrute o caminho. Muitas vezes a gente tem muita coisa e não desfruta do que a gente tem. Isso é verdade, irmão. Entendeu? Você fica guardando, você ganha um presente, você ganha um sapato lá, da Gucci lá. Aí você fala, vou usar esse sapato numa ocasião especial. E passa um mês, passam 6 meses, Desse passa jeito. um ano e você nunca pôs o sapato da Gucci. Tá, aí tem um outro irmão, Deus quer levantar outro para te dar outro sapato da Gucci. Mas quando Deus olha lá, fala assim, mas ele não usou nem aquele que eu mandei pra ele. Isso é verdade, viu? Não é verdade? Isso é mente de escassez. Mente escassez. É igual minha mãe, tinha umas taças que ela ganhou de casamento, mas nunca usou. Um dia foi bater em mim, jogou o sapato, eu abaixei, adivinha o que aconteceu? Quebrou todas as taças. Nunca usou. Eu dormi no banheiro, rapaz. Achei que ia morrer aquele dia. Então deu. Você sabe que Nunca usou, é o que você tá falando. Você sabe, eu quero testemunhar. A minha esposa, né, ela tem uma característica engraçada. Ela compra uma roupa nova, um sapato novo, ou um utensílio novo lá pra casa, e ela usa na hora. E aí eu até, né, com a minha mentalidade de escassez, né, chega e fala, mãe, por que você abriu isso aqui? Esse outro aqui já tá aberto, ou por que você tá usando esse aqui? Esse aqui ainda dá pra usar. Às vezes ela compra, sei lá, um sabonete novo, mais cheiroso, que ela gostou. Aí ela chega e abre o sabonete, já tendo um sabonete no banheiro. E aí eu ficava assim, encapulado. E ela, não, vou usar tudo, vou usar porque eu comprei, é novo, eu quero usar, eu vou usar. E é verdade, né? Então, ouvinte, aquela cueca velha sua que tá amarrando pelos cantos, caindo os pedaços, aquele perfume que só falta um pouquinho pra usar, você deixa lá, guardado. Usa, irmão. Usa. Esvazia Usa que Jesus Deus usou o te perfume dá. tudo de uma vez, né? De uma vez só, Você meu sabe que eu irmão. nunca tinha ouvido falar isso, foi revelação pra mim hoje. Né? Que Foi benção, revelação. que Deus te benção. usou hoje aqui pra falar disso. Realmente, Jesus falou, não, vou usar tudo hoje, porque
Tava chegando o momento da cruz já. Ué, vamos pegar o povo agora recentemente lá no Rio Grande do Sul. Quantas coisas dentro das casas ali que estavam sendo guardadas para usar depois? Exatamente. E de repente a pessoa só tá com a roupa do corpo. Então, assim, eu não tô dizendo que a gente tem que ser inconsequente, até porque eu sou consultor financeiro, eu ensino sobre poupar, investir, tudo isso. Mas, assim, realmente é uma grande escassez na nossa mente quando a gente não desfruta daquilo que Deus já nos deu. Usufruir do que Deus deu, né, pastor? Agora, essa questão do Legendários foi um divisor de águas da minha vida. Eu já era pastor e quando eu fui lá no Vale Europeu, lá em Balneário Camboriú. Um abraço, pastor Ricardo Bernardes. E a maior experiência que eu tive foi com respeito a uma falha que estava acontecendo no meu trato com a minha família, com a minha casa. Então, o que eu percebi? Eu estava dedicando tempo e energia para a obra, para o reino, para os negócios, para a vida profissional, mas eu estava falhando no maior projeto que Deus me deu, que é a minha família. E eu tive uma experiência muito forte com relação a isso. O Legendários, ele proporciona um tempo de reflexão que poucas vezes na vida a gente tem, porque você se isola, você está num ambiente totalmente desconectado, na natureza, desfrutando da criação de Deus e sendo ministrado o tempo todo pelo Espírito Santo. E eu tive várias experiências sobrenaturais, mas essa foi a mais forte, porque eu cheguei em casa, chamei cada filha separada, fui pedir perdão e renovar minha aliança de ser um pai, enfim. E a minha filha, a mais velha, ela falou algo que assim arrebentou comigo. Eu falei tudo, ela falou assim: pai, eu sei que todo preço que o senhor paga pelo trabalho, pelo ministério, é um preço que o senhor paga para o reino. Eu admiro o senhor por conta disso. E eu sei que o preço que eu pago por não ter tanto você presente, eu estou pagando também, Deus vai me recompensar. Olha a revelação dela. Eu sei que eu pago junto. Aí ela olhou nos meus olhos e falou assim: mas às vezes, pai, eu queria ter um pastor também dentro de casa. Uau. E falou assim, olhando nos meus olhos. Aí, irmão, aí nessa hora aí desmontou tudo. Você tá doido. Aí eu falei: para tudo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você é pastor lá na igreja, mas dentro de casa, né? Ou seja, eu tava sacrificando alguns momentos com ela de uma maneira que eu achava que ela ia suportar, mas ninguém pode substituir alguns papéis que a gente tem que exercer. Ninguém vai substituir o seu papel de pai. Não tem ninguém que vai me substituir. Vai lá ser pai delas, não tem, sou eu. Tem coisas que a gente pode delegar, tem coisas que são indelegáveis. E Deus falou comigo, e ser pai e ser esposo é algo indelegável. Então, eu voltei transformado para minha casa. Eu sou um novo homem dentro de casa. Você já era pastor quando foi pro Legendário? Já era pastor. Olha, Deus usou a ferramenta dos Legendários para falar intimamente, trazer assim, luz numa área. Eu estou totalmente envolvido nesse trabalho de Deus, porque já tinha tanta coisa, né? Eu estou envolvido com isso porque cada vez que eu subo a montanha eu sou ministrado, e cada vez que eu subo a montanha eu vejo quantas famílias têm sido restauradas, quantos casamentos. Você sabe, quem mais faz inscrição nos Legendários não são os homens, são as esposas. Elas sabem. Acho que eu já sei quem que vai ter que fazer isso. A dica aí, Fernanda. Olha a dica aí, Fernanda. Quando a Fernanda chegar e falar assim, você vai ao Legendário, e falar, eu vou, você vai. Você vai. Isso é de Deus. Muito bem. Não, deixa eu falar algo. Isso é de Deus. Nós vamos pedir pra Karen inscrever o Danilo, porque só a Karen pra dar um conserto nisso. Pastor, a gente brinca que nós temos o Danilo, ele tem uma esposa tão brava que até nós temos medo dela. Desse jeito. Nada, ela que fala pra mim toda vez, eu falei, não, vai dar certo. Falar em gente bravo. Escreve esse homem. Falar em gente bravo, né? Eu queria comentar algo. Pastor, eu sou seu fã, né? Te conheci no Legendários em Cuiabá, lá no Top 560. Inclusive tem um amigo nosso aqui me mandando mensagem, o Danilo Singh. Sim. Eu acho que ele é da sua rede, ele mandou aqui: que bênção, pastorzão mais top das galáxias. O Danilo subiu junto comigo na montanha, e tem algo que me marcou muito no senhor, e eu te falei logo que a gente chegou na igreja, que ali a gente é muito bem tratado, né? O pessoal trata a gente com muito amor, com muito carinho, ali, de forma bem brava, vamos dizer assim. E em todos os momentos que o senhor ia dar a palavra, o senhor sempre com essa mansidão, né? Do mesmo jeito que o senhor está aqui, o senhor era lá, e isso era algo que me chocava muito, porque às vezes quando vinha alguém brigando ali com um temperamento um pouco mais forte, que é o propósito ali
do evento, né? Que é de te levar até o extremo do corpo, da alma e do espírito. Mas quando chegava com o senhor, a gente, querendo ou não, se abria mais, né? Falava, mas peraí, tá todo mundo tratando a gente aqui com tanta rispidez ali, pelo propósito mesmo, mas chega um pastor que é tão manso, né? Realmente reflete a graça de Deus. E eu queria dizer que eu te conheci lá e eu fiquei seu fã desde então, e conhecer hoje a sua história aqui, falar um pouco nesse Hipercast, para mim foi uma honra muito grande, viu, pastor? Obrigado. Pastor Washington, nós estamos caminhando para o final, nós vamos já para as nossas considerações finais, mas isso que o Josué falou é verdade, né? Esses dias eu estava lendo a Bíblia, né? E algo que de Jesus era, né? Ele era manso e humilde. Manso e humilde. E o senhor, pastor Washington, assim, o senhor é a expressão da graça de Deus no nosso meio. O senhor é uma pessoa, assim, por natureza, né? Por natureza, pelo seu tipo, pelo seu jeito. O senhor é manso, o senhor é humilde e é um grande homem de Deus, está envolvido com tantas frentes na igreja. Nosso desejo do nosso coração é que o Senhor continue te usando, te abençoando, onde Deus tem te colocado, ali no serviço público, nas consultorias, né, como empresário, como pastor de empresários, né, como pai, como esposo, como cabeça, como sacerdote, que o Senhor continue te usando, né, que os ouvintes que nos ouviram hoje e aqueles que ainda vão ter oportunidade de ouvir, que esse programa vai ser repetido, vai ser, né, vai estar nas plataformas aí, que as pessoas que te ouviram e terão a oportunidade de te ouvir ainda em outros eventos também, possam ser tocados por esse espírito de mansidão, amém, esse espírito, né, humilde que Deus tem te dado, e principalmente também, né, com esse espírito de homem de Deus que quer crescer, avançar, né, livrar pessoas do espírito de escassez e ser abençoado, próspero, né, que Deus te use para ser canal, instrumento, amém, ali no Mato Grosso e nesse Brasil afora. Amém. Muito obrigado pela sua participação, que Deus continue te abençoando. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui no nosso Hipercast. Amém. Amém. Eu quero agradecer e dizer para você que está ouvindo que eu tenho uma palavra de Deus para você. Né? Se você chegou até esse momento aqui, assistiu tudo, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Amém. E Deus sempre me conecta com pessoas que viveram uma vida de dificuldades, mas que são transformados por essa poderosa, sobrenatural graça de Deus. Eu quero fazer uma oração. Você permite fazer uma oração? Vamos fazer. Por você que está assistindo, eu quero dizer para você está ouvindo ou assistindo, eu quero dizer para você que a vontade de Deus para sua vida é que você prospere muito. Amém. É que você seja muito abençoado e você seja a própria bênção na vida da sua família, na vida da sua casa. Talvez você tenha perdido os seus sonhos, nem cogita mais em alçar um novo patamar na sua vida financeira. Amém. Mas eu quero dizer que Deus, ele tem algo para liberar na sua vida, uma transformação na sua vida profissional, financeira, a partir do momento que você crê. Você crê que realmente Ele quer que você tenha uma vida abundante. Você crê que você pode ser ainda mais abençoador, tendo recursos para abençoar pessoas. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, por esse que está ouvindo. Senhor, eu não sei a situação que ele está passando, eu não sei os sonhos que tem queimado no coração dele, no coração dela, mas uma coisa eu tenho convicção. Assim como o Senhor multiplicou de uma maneira sobrenatural o acesso da minha vida a riquezas naturais para um propósito. Eu declaro sobre a vida dele que está ouvindo, sobre a vida dela, Senhor. Pai, que a tua graça poderosa possa ir abrindo portas, colocando eles no lugar certo, na hora certa, de uma maneira sobrenatural para que eles possam avançar. Que eles sejam inspiração para a sua família, para a sua igreja local, que eles sejam colunas, Senhor, não só pelo dinheiro que eles vão contribuir, mas também pelo seu tempo, pelo seu coração. Levanta, Pai, sacerdotes e empreendedores, homens e mulheres, dispostos, ó Pai, a empreender com propósito, dispostos a se posicionar, ó Pai, no mundo empresarial, como ministros do Senhor, falar abertamente do teu evangelho, do teu amor, e ao mesmo tempo, Pai, ativos na vida da igreja, que não negociam, ó Pai, o trabalho da obra de Deus, que tem seu coração queimando por aquilo que o Senhor está fazendo através da vida da igreja. Eu oro abençoando e declarando, em nome de Jesus, que sejam abençoados. Amém, amém, amém. Irmãos, muito, muito obrigado. Privilégio, uma grande honra para mim estar aqui com vocês, uma grande honra mesmo, e estou aqui à disposição. Quero dar uma dica para quem gostou do bate-papo. Compra meu livro aqui na Livraria da Videira, tem Jornada Riquezas do Alto. É um livro que não
por minha causa, mas Deus foi levando. Hoje está no Japão, está em Dubai, tá em Portugal, está aqui na América Latina quase que inteira, Brasil inteiro praticamente. Tem livros meus e pessoas que me mandam testemunho. Tem testemunho que eu recebo de a pessoa é a quarto dono do livro, que ela lê, daí eu falo no final para não reter, né? Pra pessoa, e aí vai passando para outra, me mandaram uma foto, o livro todo riscado em Dubai, a pessoa lá chorando e mandando testemunho. Isso é muito poderoso. Amém. Então, lê, porque lá eu tenho a síntese das grandes revelações que Deus me deu, que me alçaram a um novo patamar de vida financeira que eu me encontro nesse momento aqui. Amém. Amém. Uau, pastor, que esse hipercast tá cada vez melhor, viu, Neto? Tá. Cada episódio, um episódio após o outro, É a gente é agraciado realmente com... Nossa, foi uma bênção. Pastor, muito obrigado por estar aqui. O senhor me impactou minha vida. E eu, né, com a graça de Deus, já ganhei um livro, né? Hoje eu vou pegar esse livro, mas eu vou começar a ler. Você ganhou, você só precisa pagar ele lá na livraria pra você retirar. Você quer tirar minha bênção, Josué? Não aprenda a receber, né? Eu acabei de aprender a receber, Josué. O pastor só esqueceu de falar que ele vai te dar o livro lá no Legendários. Amém, bênção. Chegar. Amém também. Mas, pastor, muito obrigado. Foi um prazer. Realmente, Deus tem feito maravilhas com esse programa, né? Como eu tenho certeza que você, ouvinte, foi muito edificado, como eu fui, né? E até o próximo encontro, pastor. Nós vamos ter que nos encontrar mais lá na pista de Cuiabá. Né? Vale da Graça. Isso mesmo, Vale da Graça. Pastor, eu também quero agradecer o convite do senhor, né, que aceitou vir aqui no Hipercast. Fui muito abençoado, os ouvintes também, eu creio que tem muitos ouvintes que foram abençoados. E volte sempre, viu, pastor? Porque eu creio que a audiência tá alta, não tá, Josué? Tá alta. Eu queria falar que eu acho que a gente não precisa esperar eles irem, não, pastor, pra gente se encontrar de novo. Eu acho que o senhor pode vir para mais um programa. A gente Isso tinha mesmo. pauta aqui para falar muitos dias. Verdade. Se a gente for esperar eles irem, acho que vai demorar. E eu quero fazer um outro convite Josué também tá pro sem fé senhor. mesmo, viu? Eu quero fazer um outro convite pro senhor vir também na nossa convenção, né? Palestrar para nós lá, pros nossos franqueados. Eu acho que vai ser uma grande bênção. Verdade. O senhor tá lá com a verdade. gente. Isso mesmo. Josué que organiza, já pode Na pôr o nome do próxima pastor Washington na lista aí. convenção, Eu venho com alegria. Na Amém. próxima convenção, se Deus quiser, nós vamos estar juntos de novo, para o senhor palestrar ali para nós Amém. e trazer mais revelação do que Deus tem falado com o senhor, assim como o senhor trouxe hoje. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, é uma honra. E nós nos vemos aqui, falando com você, ouvinte, nós nos vemos na segunda que vem, Amém. 5 horas da tarde, pelo YouTube do Hipercast ou também pelo 91.9, a Rádio Vinha FM. Muito bem, é isso aí. Finalizamos o programa de hoje. Pastor Washington, muito obrigado. Que Deus te abençoe e que você continue sendo esse canal, instrumento nas mãos do Senhor. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos assistiu, que nos ouviu. Que Deus continue trabalhando na sua vida para você, sabe, perder essa mentalidade de escassez. Se alguém tem, perca essa mentalidade de escassez. Tenha a mentalidade de riqueza, de prosperidade, assim como o pastor Washington compartilhou hoje. Deus abençoe você. Até o próximo Hipercast, a segunda-feira, né? Às segunda-feiras aqui na Vinha, às 17 horas estaremos aqui ao vivo novamente. Um abraço a todos. A conversa que vai aumentar seu sucesso e transformá-lo em hiper na Vinha FM. Hipercast.